Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando aí durante seus estudos. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou sua professora. Bom, vamos lá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre funções da linguagem. Na aula anterior, a gente frisou aí, né, falou meio que superficialmente de alguns conceitos, de algumas funções. Que tal a gente aprofundar um pouquinho agora? Vamos lá? Olha só, as funções da linguagem, elas são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Bom, então o falante, ele tem a intenção de ter um foco maior na mensagem, em quem está recebendo a mensagem, ele quer checar o canal, ele tem o objetivo maior de transmitir os seus sentimentos, ou na musicalidade, no ritmo, ou na própria produção do texto. Bom, então conforme a intenção, a gente vai classificar essa função de linguagem. Olha só, quando essa função está preocupada, concentrada no emissor, no sentimento do eu lírico, do autor, a gente diz que é a função emotiva. Quando ela está focada no receptor, em quem está recebendo ali aquela informação, aquela mensagem, a gente diz que é a função conativa. Como, por exemplo, quando a gente tem uma publicidade que quer convencer, né, que a gente compre alguma coisa. A função referencial, ela está focada no contexto, no referente na informação. É o que a gente encontra, por exemplo, nas notícias, nas reportagens. Já a função poética, como o próprio nome diz, ela está focada também na mensagem, na transmissão ali daquele texto, das ideias naquele texto, na reflexão do texto e não do eu. Isso é uma diferença importante para a gente conseguir diferenciar a função emotiva da poética. Olha só, a função fática, ela tem um objetivo maior em checar o canal. Então, o canal está funcionando, a minha mensagem está sendo transmitida. Então, quando eu faço uma ligação e digo, alô, você está me ouvindo? Isso é uma checagem aqui, característica da função fática. Já a função metalinguística, ela vem com um enfoque maior no código. Então, é a linguagem explicando a própria linguagem, um filme falando do ato de produzir um filme, um poema fazendo uma reflexão sobre escrita, um pintor que pinta. No seu momento da criação, ele pinta um quadro dele mesmo pintando, como a gente viu o Van Gogh pintando os girassóis. Então, essas são as principais funções da linguagem. Bom, então vamos checar se a gente entendeu essa primeira parte da aula direitinho? Vem jogar comigo então, vamos lá. Olha só, então me ajuda aí. Uma carta de amor, você acha que é uma função metalinguística, referencial, conativa, fática, poética ou emotiva? Bom, amor é um sentimento, né? Então, uma carta de amor é uma função emotiva. E a propaganda? Metalinguística, referencial, conativa, fática ou poética? Bom, ela é a função conativa, ela quer convencer que a gente compre, adquira algum serviço ou algum produto. O poema é a função poética, isso é bem tranquilo de a gente fazer associação. A conversa no telefone, quando eu checo o canal, né, de comunicação, se ele está funcionando, é a função fática. Já o dicionário que faz aí, né, através da própria linguagem, ele define termos da própria língua, então isso é característica da função metalinguística. E por último ficou a função referencial, que o foco dela é na mensagem, na informação que ela leva do emissor para o receptor. Então vamos checar, vamos ver se nós acertamos todas. Oh, que beleza aí. Tudo certo, né? Bom, bora continuar a aula de hoje então. Que tal agora a gente aprofundar um pouquinho mais em algumas dessas funções da linguagem? Olha só, a função emotiva, alguns autores chamam de função expressiva também. Por quê? Ela expressa emoção. Ela traz um discurso subjetivo, ela tem o objetivo de comover, de emocionar quem está lendo. Ela é marcada por sinais de pontuação, reticências, pontos de exclamação principalmente, porque esses pontos, essa pontuação, dá a entonação, o sentimento, né, que a gente precisa. Geralmente, são textos escritos na primeira pessoa do singular ou do plural, então eu ou nós. Por quê? O autor, né, o eu lírico, ele está falando dele mesmo, os sentimentos dele próprio. Olha só, um exemplo aqui para você. É tão deprimente assistir ao noticiário e acompanhar casos tão tristes diariamente, nem sei o que dizer. Olha só, então aqui uma carga de emoção, né, como ele se sente. Diariamente assisto ao noticiário a fim de acompanhar os casos da atualidade. Então, qual que é o sentimento dele? O que motiva ele a assistir esses noticiários? Então, uma necessidade própria aqui do autor dessa frase.
Olha só, mais um exemplo para a gente analisar. Dessa vez é um trecho da canção do Exílio de Gonçalves Dias. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, inclusive ele deixa aqui, né, explícito, a primeira pessoa do singular eu, né? Não deixe, Deus, que eu morra, que eu volte, que eu desfrute. Né? Então, o sentimento dele, né? O tempo todo ele falando de como ele se sente, das suas emoções, né? Das saudades que ele tem aí da terra natal. Bom, vamos lá. Mais um exemplo aqui. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de que ama. Um trecho do soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes também, né? Uma grande carga aí de emoção, de sentimento, né? De reflexão aí. Então, característica da função emotiva ou expressiva. Olha só, a função referencial, a principal finalidade dela é informar. Então, ela vai trabalhar muito com o sentido denotativo, que é aquele sentido que a gente encontra no dicionário mesmo. Então, o objetivo de informar, como eu já disse, notificar, referenciar, anunciar, indicar. Ela comunica de forma bem objetiva, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos. Ela utiliza o discurso geralmente na terceira pessoa do singular ou do plural. A linguagem é bastante denotativa, como a gente encontra, por exemplo, nas notícias, nos materiais didáticos, nos textos científicos. Então, é uma linguagem mais próxima aí da norma padrão, ao mesmo tempo bastante objetiva e bastante acessível para poder atingir o maior número de público possível. Olha só, aqui tem um trecho de uma notícia. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nessa quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. A notícia continua. Então, olha só, a gente tem uma imparcialidade aqui. O autor da notícia está só comunicando um acontecimento. Ele não está expondo as emoções dele, como ele se sente diante daquilo. Mais um trecho, dessa vez de um material didático. Um dos temas estudados na fonologia é a ortoépia, que é o estudo da pronúncia correta das palavras. A prosódia, por sua vez, trata também da pronúncia das palavras, mas se limita à tonicidade das sílabas. Então, aqui, né, só informando, né? Vamos lá. A função poética, ela já tem uma valorização do texto, da elaboração do texto, da combinação das palavras. Ela usa muitas figuras de linguagem, lembra que a gente falou da metáfora, da antítese, da hipérbole, da literação. Então, tem uma preocupação aí com a rima, com a sonoridade do poema. Ela também tem, em alguns momentos, o objetivo de trazer sentimentos, emoções, mas ela é mais focada na mensagem, no texto, do que no próprio autor. Essa diferença é fundamental. Então, ela tem a exploração dos sentidos e sentimentos, expressão do chamado eu lírico, dentre outros. Olha só, um texto aqui para a gente analisar, um trecho, Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Bom, então aqui, né, um poema que ele vai refletindo aí, né, sobre o comportamento dele mesmo. Esse poema aqui é bem bacana, é um poema visual, né, da parte ali da poesia concreta, de Augusto de Campos, é o Lixo, Luxo. Olha só, não sei se vai dar para você perceber, mas aqui a gente tem a palavra luxo disposta de maneira que formou a palavra lixo. E aí, lixo ou luxo? O luxo que formou o lixo. Olha só, bem bacana esse jogo aí, né? Visual, esse jogo de palavras, da formação das palavras. Olha só, que bacana essa parte aqui também da poesia concreta de Milor Fernandes, poeminhas cinéticos. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim, olha como ele saiu. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, assim, assim. Olha só como ele dispõe aqui a palavra assim, rodando. Saindo cheio de uísque, quando acabou o festim, o chofer pegou o carro e pôs-se a guiar assim, olha só, como que o motorista estava guiando, né? As casas passavam em volta, numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, assim, assim. E ele dispõe, né, a palavra assim, para mostrar como tudo estava rodando. Bom, então, além dessa parte visual que a gente consegue identificar no poema, a gente tem também aqui rimas.
certo? Você deve ter percebido quando eu falo botequim, que rima com assim, né? Fim, que rima com assim, ali eu tenho festim, o fim, né? Então tem essa preocupação com a sonoridade também do texto. Olha só, mais um para a gente analisar. Ampulheta da vida. A vida, esta incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitude, quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. E olha só o que ele coloca no meio aqui da ampulheta, né? Que é aquele objeto que a gente tem a areia que vai escorrendo assim, né? E a gente marca o tempo. A tua vida avança ou escorre neste momento? Bom, dá para refletir bastante, né? Bom, e aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas duas funções que a gente analisou, a função poética e a função emotiva, vamos assistir um videozinho para ficar mais claro para você. Vamos lá? Oi, gente, eu sou Luísa Menezes, professora de gramática, e hoje a gente vai falar de duas das funções da linguagem que se confundem muito. São a função emotiva e a função poética. Vocês vão ver que elas são bem diferentes nos seus focos. Então, a função emotiva é conhecida também como expressiva e objetiva evidenciar os sentimentos do emissor. Já a função poética tem como foco a mensagem, a forma como ela é escrita, sua estrutura. Então, não está mais em foco aqui o que o emissor quer passar com aquilo, mas sim como ele escreveu aquela mensagem. A função emotiva tem como características uma linguagem conotativa, ou seja, ela é no sentido figurado, não é no sentido denotativo, real. Subjetividade e não objetividade, e a escrita em primeira pessoa do singular ou do plural, afinal, está falando dos próprios sentimentos do emissor. Vejam aqui nesse exemplo. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é um trecho da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e percebam que ele fala tudo na primeira pessoa, não permita que eu morra, sem que eu volte, que eu desfrute. Então, é para transmitir mesmo o sentimento desse emissor. Já a função poética tem também uma linguagem conotativa, porém faz um uso muito maior de figuras de linguagem, já que o foco é na forma como a mensagem está sendo escrita, e a preocupação é com essa mensagem. Vejam aqui esse poema. De sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue a sangue. Percebam que não há nenhuma intenção de transmitir sentimentos do emissor, mas de o leitor olhar essa mensagem e ver como ela foi escrita de uma forma preocupada, bonita, com rimas, enfim, e ritmo. Então, é a diferença entre a função poética e a função emotiva. Na questão, vem um texto e ela pede o seguinte. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Então, ele já facilita porque ele diz para você qual é a função predominante. Ele quer saber por que essa função é predominante. A gente não precisaria ler o texto para responder essa questão, mas vamos ler só para ter certeza. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Vejam que o tempo todo ele está falando em primeira pessoa e transmitindo os seus sentimentos. Voltamos para a questão para olhar as alternativas. A letra A diz, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Quem se encarrega do código é a função metalinguística. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Verdade, é o enunciador que é o foco dessa mensagem. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, isso é da função apelativa. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Não, isso é da função referencial. E o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quem faz isso, que é o teste do canal, é a função fática. Então, a gente marca aqui a letra B como sendo a correta.
Então, me diz aí, gostou desse vídeo? Ficou mais claro agora? Bom, então vamos pontuar algumas informações. Como eu faço para diferenciar a função poética da função emotiva? Olha só, a principal diferença entre elas é que a poética trabalha a mensagem e a emotiva destaca o emissor, o sentimento de quem escreve. Os textos na função emotiva são tratados na primeira pessoa do singular. Fala dos seus sentimentos, dos seus desejos, ou seja, apenas sobre o autor, ele mesmo. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.